Fala pessoal, eu sou o Lucas e estou aqui para apresentar a nossa aula 5 das bases da matemática. Hoje vamos falar sobre conjuntos numéricos, aqueles conjuntos que são muito famosos e que iremos nos deparar ao longo de todo o estudo aí da matemática. O conjunto dos números naturais, por exemplo, que a gente simboliza aqui por esse Nzinho, que tem duas perninhas aqui, ó. Você faz um N normal e coloca uma perninha a mais aqui em paralelo, tá bom? O conjunto dos números naturais é aquele conjunto que começa pelo zero, aí eu vou somando 1, né? Ó, 0 mais 1 é 1, 1 mais 1 é 2, 2 mais 1 é 3, e assim sucessivamente, tá bom? Estes são os números naturais. Além disso, a gente tem o conjunto dos inteiros, que é o conjunto dos números naturais, ó, mais os negativos, né? Tem o zero, que é nulo, mas eu vou pegar todos os positivos e vou pegar um negativo. E aí eu acabo fazendo aqui o meu conjunto dos inteiros. Então vamos supor, nos naturais, né? Se eu continuar seguindo aqui, uma hora eu vou chegar no número 100. Nos inteiros, além do 100 que eu vou ter lá para frente, eu vou ter o menos 100 lá para trás. Beleza? Então é isso. Esse é o conjunto dos naturais e este é o conjunto dos inteiros. Os inteiros a gente vai simbolizar, né, o conjunto dos números inteiros. A gente simboliza por este Z, porque a palavra número em alemão começa com a letra Z. E aí acabou ficando com esse símbolo, tá bom? Esses são símbolos que são usados mundialmente. Então, uma palavra em alemão acabou dando origem aqui a este Z. Gente, vamos dar um pouco de enfoque aqui para esses dois conjuntos, que tem alguns detalhes aqui que podem ser colocados nesses conjuntos que modificam a história deles, tá bom? Se eu tiver só o N, é isso aqui, ó. Esse é o conjunto dos números naturais. Se eu tiver o N com um asterisco aqui em cima, isso significa que esse é o conjunto dos números naturais não nulos. Isso daqui significa não nulo. Então eu preciso tirar o zero desse conjunto, tá bom? Então quem são os naturais? Os naturais são todos esses números. Quem são os números naturais não nulos? Né? Qual que é o conjunto dos naturais não nulos? É o mesmo conjunto sem o zero. Beleza? Eu também posso usar esse símbolo para o conjunto dos inteiros. Então, se eu quiser o conjunto dos inteiros, é o Z, né? Ó, que é o conjunto composto por todos esses números aqui. E o conjunto dos inteiros não nulos? O conjunto dos inteiros não nulos é todo mundo menos o zero. Então, esse aqui é o conjunto dos inteiros não nulos. Além disso, eu também posso pegar, por exemplo, só os não negativos. Como é que eu pego os não negativos? Eu coloco um maisinho aqui, ó. Quando eu coloco esse maisinho, significa... Gente, tem que tomar muito cuidado, tá? Porque tem muita gente que pensa que esse conjunto aqui, ó, é o conjunto dos inteiros positivos. Então eu apagaria todo mundo do zero para trás, porque o zero não é nem positivo nem negativo, ele é nulo, né? Então seria isso, mas tá errado, tá? Esse símbolozinho que tem aqui, ele significa não negativo. Então eu apagaria só quem tá para trás do zero. Ou seja, o conjunto dos inteiros não negativos é igualzinho, se você reparar, ó, esse conjunto aqui, ó, os inteiros não negativos, é igualzinho ao conjunto dos naturais. Beleza? Para o inteiro não negativo, não faz tanta diferença, você não precisava ter esse símbolo, porque acabou ficando igualzinho dos naturais. Mas vamos pensar aqui num outro símbolo. O outro símbolo é os inteiros não positivos. Aí eu apagaria os positivos. E olha que interessante. São todos os números inteiros do zero para trás. O zero e os menores, né? Então esses são os inteiros não positivos. Se eu quisesse pegar só os negativos, eu precisava fazer esse símbolo, né, dos não positivos, e esse símbolo aqui, ó. Aí eu apagaria o zero também, porque são os não positivos e não nulos. Então eu descartei todos os positivos e descartei o zero, que é o nulo. Aí, agora sim, esses são os inteiros negativos. Esse aqui é o conjunto dos inteiros negativos, beleza? Então, além desse N, desse Z, a gente tem outros símbolozinhos, né? Como eu disse, esse aqui que significa não nulos, esse aqui que significa não negativos e esse aqui que significa não positivos, tá bom? Conforme vocês forem se deparando com isso, vocês vão aprendendo a usar aí e vão ficar mais familiarizados. Mas é bom já saber que isto existe, tá bom? Aí a gente vai para um outro conjunto. Ó, por enquanto, olha que interessante, o conjunto dos naturais, ele tá todo, né, dentro, né, do conjunto dos inteiros. Então,
Os naturais, o conjunto dos naturais é um subconjunto do conjunto dos inteiros, né? O conjunto dos naturais está contido, está incluso no conjunto dos inteiros, beleza? Bom, vamos lá dar uma olhadinha no próximo conjunto. É o conjunto dos racionais. O conjunto dos racionais ele vai ser dado por este Q, pela letra Q, que é a letra Q de quociente. Para quem não se lembra, quociente, vamos supor aqui, ó, quando eu dividia 7 por 9, né? Quociente era é o resultado que fica aqui da divisão. Aí tem o resto aqui, né? Mas aqui é o quociente. Então o quociente está relacionado com a divisão do 7 pelo 9. E por isso a gente chama aqui o conjunto dos racionais de Q, simboliza pelo Q. Por quê? Porque todo número racional, todo número que pertence ao conjunto dos racionais, é o número x, né? Tal que x é razão de inteiros. Então todo número que for a razão de inteiros, os inteiros que a gente acabou de ver aqui atrás, né? Todo número que é a razão de inteiros, ele vai ser um número racional. Eu coloco aqui 2 exemplos para vocês, tá bom? Da razão de inteiros. O 7 sobre 9 e o 7 sobre 9, olha que interessante, eu posso olhar para ele como se ele fosse 0,777777, tá bom? Geralmente, quando tem a repetição, a gente sabe que é o 7 que está repetindo, a gente representa assim, ó, coloca o 7 e o número que repete a gente põe um tracinho em cima. Beleza? E eu também tenho um outro exemplo aqui de razão de inteiros, que é o 325, que é a mesma coisa que 3,25, né? Como eu estou dividindo por 100, é só eu transladar a vírgula, né? Esse número aqui, ó, 325,0, né? Seria esse número. Dividido por 100, eu ando com a vírgula 2 casas para a esquerda. E aí eu chego em 3,25, tá bom? E aí, pessoal, além desses números, né? Aqui eu também tenho, por exemplo, o 2, ele é a razão de 2 inteiros, né? Então eu tenho aqui, ó, 2 sobre 1 é a razão de 2 inteiros, que é exatamente igual a 2. Então, quem são os meus números racionais, tá bom? Aí você pode fazer essa anotaçãozinha aí de quem são os meus números racionais. Meus números racionais são, eu posso pensar neles como todos os inteiros são racionais, porque se eu quiser representar qualquer um dos inteiros, eu posso só dividir 1 dividido por 1 é a mesma coisa que 1. E é a razão de 2 inteiros. Então, todo número inteiro também é racional. Beleza? Além disso, a gente tem esses caras aqui, né? Que são as dízimas periódicas. Dízimas periódicas. E a gente tem o outro tipo de dízima, né? Ó, número decimal, né? A gente chama de dízima, que tem fim. Esse aqui vai até o infinito, né? 0,77777, mas é periódico, tem um período, vai se repetindo de uma em uma casa, vai repetindo, né? Poderia ser, por exemplo, 0,76, aí 76, 76, 76, 76, né? E aí se repetiria, ó, de duas em duas casas. Seria também uma dízima periódica, tá bom? Mas, além das dízimas periódicas, que vão até o infinito se repetindo, eu tenho as dízimas finitas. Então, ó, dízimas finitas, tá bom? Finitas. E são esses os tipos de números que eu coloco aqui no conjunto dos números racionais. Todos os números que são a razão de 2 inteiros, que eu posso colocar um inteiro em cima e um inteiro embaixo, dividindo, eles obrigatoriamente vão dar um número inteiro, que a gente já tinha visto aqui anteriormente, ou vai dar uma dízima periódica, ou vai dar uma dízima finita, tá bom? Com isso, como todos os números inteiros eles são racionais, né? Aqui nos racionais tem todos os inteiros e mais alguns, eu posso dizer que os inteiros, o conjunto dos inteiros, está contido no conjunto dos racionais, tá bom? E depois a gente vai ver como é que fica isso mais lá pro final bonitinho, ó. Aqui já dá para vocês terem uma ideia aqui, ó, no diagramazinho, mas eu vou falar com um pouquinho mais de calma a respeito dele mais pro final, tá bom? Depois dos números racionais, a gente tem os números irracionais. Quem são os irracionais? Todos os números que a gente conhece até então que não são racionais. Então é negar ser racional. Então, ó, quem são os números que estão no conjunto, né? Ó, é um conjunto dos números irracionais, que é esse izinho aqui, ó, é uma letra I com uma perninha a mais, tá bom? Do mesmo jeito que todo mundo aqui tem, né? Ó, o Z com um bracinho a mais aqui e o Q com um tracinho a mais. Quando a gente está representando estes conjuntos numéricos bem famosos aí e importantes, a gente sempre põe uma perninha a mais. Então, os irracionais não seria diferente, né? Uma letra I com uma perninha a mais. I de irracional mesmo, tá bom?
Bom, este conjunto é o conjunto de todos os elementos, qualquer x, tal que o x não pertence ao conjunto dos racionais. Então, todo número que não é racional, até então, né? Eu vou dizer que ele é um número irracional. Depois vocês vão ver que tem o conjunto dos números complexos, e aí modificaria um pouquinho isso daqui. Mas vamos com calma, tá bom? Um passo de cada vez. Bom, então, são todos os números que eu não consigo representar como a razão de dois inteiros, tá bom? Eu também poderia definir assim, beleza? Ó, o conjunto dos racionais é o conjunto dos elementos, tais que, né, esses elementos, eu não consigo, não é razão de inteiros, né? Ó, é o conjunto dos x, tal que x não é razão de inteiros, já que o dos racionais é razão de inteiros, o dos irracionais, que é a negação disso, não é a razão de inteiros, tá bom? Quais números que a gente conhece que são assim? Por exemplo, o π. O π, eu não consigo representar ele como a razão de dois inteiros. Ah, mas não é igual a 3,14? Que não é a mesma coisa que 314 sobre 100? Bom, 314 sobre 100 é 3,14, isso está certo. Mas o π não é igual a 3,14. Ele é aproximadamente 3,14. Tá bom? Ó, π não é igual a 3,14, ele só é aproximadamente 3,14, tá bom? Mas se eu quiser ver o π exatamente no valor que ele tem, eu não consigo representar o π, eu não consigo dizer que π, por exemplo, é igual a, sei lá, 8 sobre 3. Não consigo colocar um inteiro aqui, né? Um inteiro eu vou colocar n sobre m. Não consigo representar o π como um inteiro dividido por outro inteiro. Outro número que tem essa particularidade é o raiz de 2, o raiz de 3, outros números, né? O raiz de 2 também, eu não consigo dizer que ele é, sei lá, 14 sobre 10, por exemplo. Eu não consigo dizer isso. Ele é até aproximadamente, mas igual ele não é, tá bom? Então, qualquer número que está no conjunto dos irracionais, eu não consigo representar ele como a razão de dois inteiros. Ele não é racional, tá bom? Vamos dar uma olhadinha no diagrama, como é que estão as coisas, e aí a gente já fala do conjunto dos reais, tá bom? Bom, os naturais, todo natural também é inteiro. Então eu coloquei o conjunto dos naturais para dentro dos inteiros. Todo inteiro também é racional, né? Então, ó, o conjunto dos inteiros está totalmente dentro do vermelhinho aqui, ó, que é o conjunto dos racionais. E todo número que não é racional, né? Ó, o conjunto dos racionais é o vermelho, é isso que está aqui, né? Ó. Todo número que não é racional é irracional. Então ele está para fora lá, ó, não tem nada a ver. Um não tem nada a ver com o outro. A gente fala até que esses conjuntos são disjuntos, que eles não têm nenhuma interseção, não tem nada em comum. E aí a gente tem o conjunto dos reais, que engloba todos os números que a gente conhece até então. E é a união, a gente vai falar que é a união dos racionais com os irracionais. Então eu pego todo mundo que está nos racionais, se é união, né? Eu pego todo mundo que está nos irracionais, e aí a junção destes dois conjuntos dá aqui o conjunto dos números reais, tá bom? Que também é bem intuitiva, que a representação dele é um R, com uma perninha a mais. Beleza? Então, gente, é isso. Ó. Só recapitulando aqui, nós temos esses conjuntos que são os mais importantes, naturais, com o N de natural, Z, que vem da palavra número em alemão, né, que é o dos inteiros. Aí a gente tem o conjunto dos racionais, que é a razão de dois inteiros, os irracionais, que são os números que não são racionais, ou seja, não são razão de dois inteiros, tá bom? E temos, por fim, o conjunto dos reais, que até onde a gente sabe aqui, todos os números que a gente conhece, tá bom? Pessoal, é isso. Se você gostou da nossa aulinha aqui, peço que você curta o vídeo, compartilhe aí com amigos seus que estão estudando. E é isso aí. Se inscreve no canal se você não é inscrito também. Beleza? Até a nossa próxima aula. Ou curiosidade, resolução. Enfim, até um próximo vídeo aí. Tchau, tchau.